Boa noite, bem-vindas, bem-vindos. É muito comum escutar a minha mente, não vou conseguir esvaziar a mente. Impossível esvaziar a mente. Nunca vou conseguir meditar porque eu não vou conseguir ficar com a mente vazia. Bom, a mente pode ficar vazia? É preciso esvaziar a mente para meditar? Não é a resposta. Não é preciso esvaziar a mente para meditar. E quem medita com regularidade e aprendeu a meditar de uma maneira eficaz e correta sabe disso, né? Então vamos lá. A mente não é um copo que enche e esvazia. Isso é a primeira coisa que é importante a gente colocar como pano de fundo aqui, né? A mente não é uma tigela. A mente é algo abstrato, né? É algo sutil. E a mente tem vários componentes, né? A mente tem o intelecto como... Então, a mente... A pessoa que acha que não pode meditar porque tem a mente muito agitada, ela não entendeu ainda que a mente agitada é capaz de se aquietar. A mente agitada não é um sinônimo de uma mente com alguma incapacidade de raciocínio. Muito pelo contrário, né? Então, essa mente ela é capaz de desacelerar. Assim como uma pessoa que corre é capaz de andar, né? O que não pode é a pessoa ficar correndo o dia inteiro, né? Se a pessoa correr o dia inteiro, né, ela vai se exaurir. E a mente acelerada o tempo inteiro também vai se exaurir. E vai ser um problema, né? A longo prazo, a ansiedade começa a surgir, angústia, estresse, aí vem insônia, depressão, né? Então, é importante que você tenha essa clareza de que a sua mente agitada é capaz de desacelerar. E a meditação é a melhor ferramenta para te ajudar nesse processo de uma forma sistemática que você possa implementar na sua rotina, que não tem efeitos colaterais negativos e que vai te dar uma capacidade de focar melhor na sua vida, né? Essa desaceleração mental que a meditação traz tira a mente desse nível superficial e vai cultivando esse novo funcionamento que a meditação dá, vai cultivando ele no seu dia a dia, e aí você começa a ter uma mente mais organizada, menos agitada, a sua ansiedade diminui, e aí você consegue dormir bem de novo. Por isso que você volta a dormir bem. Todo mundo que está praticando meditação e que tinha insônia, né? É por causa desse funcionamento que acontece durante a meditação. Esse funcionamento de desaceleração. E sim, é possível. Se você é uma pessoa que fala que não pode meditar porque não consegue ficar sem pensar, você está certa. Porque você não precisa ficar sem pensar quando você medita. Entende? Então, você pode meditar porque você não precisa ficar sem pensar, você não precisa esvaziar a mente e ir para um lugar profundo, perceber seus sentimentos com mais clareza, ter mais foco na sua vida, voltar a dormir normalmente. A meditação vai levando a fisiologia e a mente para um funcionamento normal, a normalização desse funcionamento, né? Detentor da capacidade de discernimento,
A mente tem o ego também, né, que é essa individualidade, aquilo que é reconhecido como individualidade. A mente tem também a capacidade de percepção, né, aquilo que recebe as informações que vêm do externo, dos sentidos. Então, a mente é algo abstrato e que tem muitos pensamentos, né? A mente tem um fluxo de energia, né, através dos pensamentos, que é o que denota-se com uma frequência mais alta ou mais baixa, mais elevada ou mais baixa, depende de como a gente está, né? Então, a mente está sempre em algum nível com alguma atividade, mas num nível mais sutil da mente, a gente pode, a mente é capaz de ficar sem um pensamento. Agora a pergunta é: a mente ficar sem um pensamento significa que ela está vazia? Ou a mente com o pensamento também é algo inerte, vazio? A mente, ela pode ficar sem um pensamento, mas a gente não deixa de ter consciência por causa disso. Esse detalhe é muito importante. A mente, ela pode ficar sem um pensamento, a mente pode ficar sem alguma atividade, mas existe alguma atividade perceptível, mas sempre vai existir algum nível de movimento, mesmo que não seja um pensamento. Entende? Vai sempre existir alguma coisa e, em última instância, aquilo que não é a mente é a consciência. E essa consciência está sempre consciente. Então, esse é um ponto fundamental de compreensão, que não é a mente que traz a consciência, é a consciência que é a base da mente. E durante a meditação, nós podemos ter meditações, sim, sem esvaziar a mente, sem esse conceito de esvaziar a mente, como se fosse uma tigela cheia de coisas. Durante o processo da meditação, a mente pode ficar com pensamentos, mas ela pode ir para lugares mais sutis. Mesmo tendo pensamentos, a mente pode ir para um lugar muito mais sutil e poderoso do que uma mente agitada, uma mente que está muito ligada, né, na sua atividade. E é esse movimento da mente, durante a meditação de desaceleração da agitação mental, que é o que a gente pode chamar de um estado meditativo. A mente também está se movimentando durante a meditação, porém ela está se movimentando para um lugar de menos e menos e menos atividade. E isso, por si só, já é o suficiente para que a gente tenha mudanças gigantescas, muito significativas na vida da gente. Então, você que acha que meditar é ficar sem pensar, ou que não consegue meditar porque nunca vai conseguir esvaziar a mente, isso é um engano. É um engano. Você pode e deve meditar se a sua mente é muito agitada, porque você não tem que esvaziá-la. Até porque ela não é uma tigela cheia de coisas para você tirar. É um movimento, é uma oscilação, é algo abstrato, né? Não adianta a gente querer criar uma imagem da mente de algo concreto, né? Um objeto concreto, porque ela não é isso.
Ele é algo fluido. E esse esvaziar da mente que as pessoas tanto falam é um conceito muito passivo a erro de interpretação. A mente tem sempre algum nível de movimentação. Existem técnicas que podem causar um restringimento da mente, técnicas de meditação para restringir as funções da mente. Mas sempre vai ter alguma função, mesmo que essa função que reste seja uma função de capacidade de percepção, de uma percepção consciente, o que em inglês chama-se awareness, que é uma palavra muito boa, que a gente não tem em português, porque a palavra percepção ela pode ser confundida com a percepção sensorial, e essa percepção interna, que é o awareness, existe mesmo quando a mente restringe suas funções mais grosseiras e nós estamos com a capacidade de percepção naquele momento, sem falar e sem confundir que estamos sempre conscientes, porque a consciência é consciente. Mesmo que você durma, você não deixa de ser consciência. Quando você dorme, é o seu awareness, é essa função de estar com a mente consciente funcionando, que é diferente da gente estar no estado de vigília, por exemplo, onde a gente está agora de olhos abertos. Então, em todas essas situações, em ambos os casos, com a mente no estado de sono profundo ou a mente no estado de vigília, a consciência é algo que testemunha todo esse processo. Então, quem respondeu que é um mito acertou, né? Porque não tem como a gente deixar a mente vazia. O que seria a mente vazia? Não seria a mente, né? Tem como a gente não ter pensamentos e ter só esse awareness, essa percepção consciente. Sim, isso é possível. E são os estados mais profundos da meditação. Quando a turbulência começa a acabar, né, aquela turbulência que está existindo ali na sua mente, quando você fecha os olhos, ela começa a acabar, ela começa a diminuir. E aí você começa a ser capaz de perceber, ver com mais clareza. Você começa a ver com mais clareza. Pensamentos ficam mais ordenados. E toda essa mudança que acontece na meditação dos pensamentos ficarem mais ordenados causam um funcionamento cerebral também mais ordenado. E aí você abre os olhos e você está com mais clareza, você está vendo as situações com muito mais lucidez, menos impulsiva. E aí você começa a ter uma vida melhor, né? Isso é possível para qualquer pessoa. Tudo é consequência dessa desaceleração mental e dessa entrada de contato interior que a gente tem com a meditação. Esse aquietar da mente faz a gente entrar num lugar de paz, porque a gente já é isso em essência. A gente só limpa o para-brisa. A gente só limpa o para-brisa e consegue perceber, né, o que está dentro. Aquele carro que está todo empoeirado, você olha assim de fora e limpa o para-brisa, né? Aí você consegue ver o que está dentro. É só isso que acontece. E é muito simples, né? Quem pratica sabe o quão simples é. Então a gente faz esse movimento de fechar os olhos, aplicar a técnica. Isso é fundamental, você ter uma técnica que você entenda como ela funciona, você aprender, né, uma técnica que você entenda como ela funciona, para que você possa ter um resultado
efetivo, um resultado verdadeiro, né? Positivo e verdadeiro, porque você vai desacelerar sua mente com a prática, você vai começar a ver com mais clareza e você vai começar a desfrutar mais da sua vida. Quando você começar a praticar, quando você está praticando diariamente, você começa a desfrutar mais da vida por causa do efeito de desaceleração mental e de você sair desse lugar agitado da mente e estar em contato com a sua essência, conseguir perceber que você é essa essência. E a paz, como o Carlão disse aqui, a paz, quando isso acontece, é a paz verdadeira, né? E a consequência é toda essa mudança fisiológica, né? A diminuição do cortisol, o aumento da serotonina, né? O cortisol, a adrenalina são hormônios de estresse, a serotonina é um hormônio do bem-estar. Todas essas mudanças, a diminuição da agitação, né? do batimento cardíaco, tudo isso vai levando a gente para a nossa vida, né? Porque a gente não vive para meditar, a gente medita para viver, né? A gente medita para viver, não é para a gente meditar, ficar o dia inteiro meditando, não, a gente medita ali com algumas doses homeopáticas e vai para a vida, né? E a vida vai mudando. Por que a vida vai mudando? Porque você está mudando. Você está fechando os olhos, você está se reorganizando internamente. Quando você muda internamente, é uma mudança real que reflete do lado de fora. Você consegue tratar melhor as pessoas, porque você tem mais paciência, mais tolerância. Você consegue ser menos impulsivo porque você tem a mente mais equilibrada. Fora todo o processo espontâneo do fluxo da vida que vai se tornando algo muito mais fácil. A vida começa a fluir, né? Quem pratica sabe disso. A vida começa a fluir, as situações têm menos entraves, tem menos desgaste, né? A gente flui melhor com a vida, a gente flui em maior paz e a gente consegue espontaneamente passar isso para onde a gente está.